Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, parte 6. Então retornaram ao mais exaltado dos homens, o criminoso que enfrentou seus juízes, a vítima exposta nas alturas, o fugitivo, o marinheiro afogado, o poeta da ode imortal, o senhor que passara da vida para a morte, a Sétimos Warren Smith, sentado na poltrona sob a claraboia, fitando uma foto de Lady Bradshaw, em traje de gala, murmurando mensagens sobre a beleza. Já acabamos nossa pequena conversa, disse Sir William. Ele diz que você está muito doente, exclamou Rezia. Estávamos acertando tudo para que você vá para uma casa de repouso, disse Sir William. Um dos retiros de Holmes? Zombou Septimus. Esse rapaz dava uma impressão desagradável, pois Sir William, cujo pai fora negociante, tinha um respeito natural pelas boas maneiras e boas roupas que se ofendia com a esqualidez. E também, ainda mais profundamente, Sir William, que jamais desfrutara de tempo para a leitura, abrigava um ressentimento muito arraigado contra as pessoas cultas que o procuravam no consultório e insinuavam que os médicos, cuja profissão requer uma atenção constante em todas as faculdades mais elevadas, não eram cultos. Um dos meus retiros, Mr. Warren Smith, disse ele, onde o senhor vai aprender a descansar. E havia só mais uma coisa. Estava absolutamente convencido de que, quando Mr. Warren Smith se recuperasse, ele seria o último homem no mundo a assustar sua mulher. Mas tinha falado em se matar. Todos nós passamos por momentos de depressão, disse Sir William. Uma vez que se tropeça, repetiu Septimus para si mesmo, a natureza humana nos acossa. Holmes e Bradshaw nos acossam. Eles varejam o deserto. Eles fogem uivando para o horizonte desolado. O potro e os anjinhos da tortura entram em ação. A natureza humana é implacável. Às vezes, ele é levado pelos impulsos? Indagou Sir William, com um lápis suspenso sobre a ficha rosa. Isso só interessa a mim, disse Sétimos. Ninguém vive só para si, replicou Sir William, olhando de relance para a foto de sua mulher em vestido de gala. E o senhor tem uma carreira brilhante à frente, disse Sir William. Ali estava a carta de Mr. Brower sobre a mesa. Uma carreira excepcionalmente brilhante. Mas e se ele confessasse? E se ele se comunicasse? Será que Holmes Bradshaw? Será que o deixariam em paz? Balbuciou. Mas que crime havia cometido? Não conseguia mais se lembrar. Pois não, sim, Sir William o estimulou. Mas já estava ficando tarde. Amor, árvores, não há crime. Qual era a sua mensagem? Não conseguia se lembrar. Balbuciou. Procure pensar o menos possível sobre si mesmo, disse Sir William com afabilidade. Com efeito, ele não estava em condições de ficar em liberdade. Algo mais que queriam saber? Sir William tomaria todas as providências, sussurrou para Rezia, e entraria em contato com ela entre as 5 e as 6, naquele mesmo dia. Deixe tudo por minha conta, disse ele, e os dispensou. Jamais Rezia sentira tanta aflição em sua vida. Havia buscado ajuda e sido abandonada. Ele os havia decepcionado. Sir William Bradshaw não era nem um pouco simpático. Só a manutenção desse automóvel deve custar uma fortuna, disse Sétimos quando saíram para a rua. Ela agarrou-se ao braço dele. Haviam sido abandonados. Mas o que mais ela queria? Aos pacientes, ele concedia 3/4 de hora. E se nessa exigente ciência acerca daquilo que afinal não temos a menor ideia, o sistema nervoso, o cérebro humano, o médico perde o senso de proporção. Ele fracassa como médico. A saúde é essencial para nós, e a saúde tem a ver com a proporção. Assim, se um sujeito vem ao consultório e diz que é Cristo, uma ilusão comum, e tem uma mensagem a transmitir, como em geral ocorre, e ameaça, como costuma fazer, se matar, o que cabe fazer é invocar a proporção. Determinar um repouso completo, um repouso solitário, silêncio e repouso. Repouso longe dos amigos, dos livros, das mensagens. 6 meses de repouso, até que o sujeito, que lá chegou,
pesando 47 quilos, sai com 53. A proporção, a divina proporção, a divindade de Sir William foi por ele alcançada, palmilhando hospitais, pescando salmão, gerando um filho em Harley Street com Lady Bradshaw, que também pescava salmão e fazia fotos que mal se distinguiam daquelas feitas por profissionais. Ao venerar a proporção, Sir William não só prosperou ele mesmo, mas também tornou próspera a Inglaterra, confinando seus lunáticos, evitando que procriassem, penalizando o desespero, tornando impossível que os inaptos propagassem suas concepções, até que, também eles, adquirissem o mesmo senso de proporção. Dele, caso fossem homens, e de Lady Bradshaw, caso fossem mulheres. Ela bordava, tricotava e passava 4 noites por semana em casa com o filho. E com tudo isso não só conquistaram o respeito dos colegas, mas também os amigos e parentes dos pacientes lhe devotavam a mais profunda gratidão, por insistir com que esses proféticos cristos de ambos os sexos, que previam o fim do mundo, ou o advento de Deus, bebessem leite enquanto estavam recolhidos ao leito, como determinado por Sir William. Sir William, com seus 30 anos de experiência em casos assim, e seu instinto infalível para reconhecer aqui a loucura, ali a proporção, em suma, seu próprio senso de proporção. Mas a proporção tem um imã, menos sorridente, mais temível, uma divindade que agora mesmo está empenhada, no calor e nas areias da Índia, na lama e nos charcos da África, nos arredores de Londres, em suma por toda a parte onde o clima ou o demônio levam os homens a abandonar a crença verdadeira, que é a dela própria. Agora mesmo está empenhada em demolir santuários, destroçar ídolos, erigindo no lugar deles seu próprio semblante severo. Conversão é seu nome, e ela se farta da vontade dos combalidos. Adora impressionar, se impor, cultuando os próprios traços estampados no rosto do populacho. No Hyde Park Corner, sobre uma barrica, ela se ergue para pregar, envolta em mortalha branca, disfarçada de amor fraterno. Percorre com um ar de penitente fábricas e parlamentos, oferece ajuda, mas é sequiosa de poder. Afasta de seu caminho com brutalidade o dissidente ou o insatisfeito. Confere sua bênção àqueles que, erguendo os olhos, recolhem submissamente nos olhos dela a luz de seus próprios olhos. Também essa dama, como se deu conta Rezia Warren Smith, tinha morada no coração de Sir William, ainda que oculta, como costuma fazer, sob um disfarce plausível, um nome venerável, amor, dever, abnegação. Como ele se esforçava, como labutava para angariar fundos, propagar reformas, criar instituições. Mas a conversão, divindade exigente, ama antes o sangue do que o tijolo, e alimenta-se mais sutilmente da vontade humana. Um exemplo é Lady Bradshaw. 15 anos antes, ela havia sossobrado. Não foi nada que se pudesse assinalar. Não ocorrera nenhuma cena, nenhum estalo. Apenas um lento afundamento de sua vontade, saturada de água, na de seu marido. Afável era seu sorriso, e imediata a sua submissão. Os jantares em Harley Street, com 8 ou 9 pratos, reunindo 10 ou 15 convivas, entre seus colegas profissionais, eram tranquilos e corteses. Mas, à medida que avançava a noite, um quase imperceptível enfado, ou talvez um incômodo, um tique, um lapso, uma confusão nervosa, indicavam algo, na verdade, difícil de crer. Tão doloroso era. Que a pobre dama estava fingindo. Antes, fazia tempo, ela pescara salmão em liberdade, agora pronta para atender ao apetite de domínio, de poder, que tão untuosamente fazia reluzir o olho do marido. Ela se contraía, encolhia, suprimia, desvastava, recuava e lançava olhares furtivos, a tal ponto que, sem saber exatamente o que tornava desagradável a noitada, e provocava essa pressão no topo da cabeça, que poderia muito bem ser atribuída à conversa profissional, ou à lassidão de um médico eminente, cuja existência, disse Lady Bradshaw, não lhe pertence, mas aos pacientes. Desagradável, sem a menor dúvida. Por isso os convivas, assim que o relógio dava as 10 horas, respiravam, elevados, o ar de Harley Street, um alívio, contudo, que era negado aos pacientes dele. Lá no consultório cinzento, em meio aos quadros nas paredes e à mobília valiosa,
Sob a clarabóia de vidro opaco, os pacientes se davam conta da gravidade de suas transgressões. Aconchegados em poltronas, eles o viam realizar, em benefício deles, um curioso exercício com os braços, que ele estendia com vigor, e de repente baixava para junto do corpo, a fim de provar, caso o paciente fosse obstinado, que Sir William era, ao contrário do paciente, senhor de seus atos. Nesta altura, alguns mais fragilizados desabavam, soluçavam, submissos. Outros, inspirados por sabe Deus qual loucura despropositada, não se furtavam a dizer ao próprio Sir William que este era um maldito embusteiro. E chegavam a pôr em questão, de modo ainda mais impiedoso, a própria vida. Por que viver? Queriam saber. Sir William replicava que a vida era boa. Sem dúvida, Lady Bradshaw, com plumas de avestruz, pendia acima do consolo da lareira, e quanto aos rendimentos dele, chegavam bem a 12.000 libras anuais. Mas para nós, protestavam eles, a vida não se mostrou tão generosa. Ele assentia. O que lhes faltava era o senso de proporção. E se, talvez, afinal, Deus não existisse? Ele dava de ombros. Enfim, em que nos concerne essa questão de viver ou não viver. Mas nisso se equivocavam. Sir William tinha um amigo em Surrey, em cuja casa se ensinava algo, e Sir William reconhecia com franqueza que se tratava de uma arte difícil, o senso de proporção. E também havia, além disso, a afeição familiar, a honra, a coragem e uma carreira brilhante. Tudo isso contava Sir William entre seus paladinos mais denodados. Se isso não bastasse, ainda era obrigado a defender a polícia e o bem da sociedade, os quais observava em tom mais baixo. Se encarregariam, lá em Surrey, de manter sob controle esses impulsos pouco sociais, alimentados contudo pela carência de sangue sadio. E era então que se esgueirava de seu esconderijo e se alçava ao trono aquela divindade cuja volúpia é subjugar a oposição, estampar de maneira indelével nos santuários alheios a imagem de si mesma. Despidos, indefesos, os exauridos, os desprovidos de amigos recebiam a marca da vontade de Sir William. Ele arremetia, ele devorava, ele calava as pessoas. Era essa combinação de firmeza e humanidade que tornava Sir William tão caro aos parentes de suas vítimas. Mas Rizia Warren Smith exclamou, caminhando pela Harley Street, que não havia gostado nada desse homem. Retalhando e fatiando, dividindo e subdividindo, os relógios da Harley Street mordiscavam o dia de junho, aconselhavam submissão e defendiam a autoridade, e ressaltavam em coro a suprema vantagem de um senso de proporção, até que o Morro do Tempo ficou de tal modo reduzido que um relógio comercial, suspenso acima de uma loja na Oxford Street, anunciou em tom animado e fraterno, como se fosse um prazer para os donos da Rigby Lowndes fornecer gratuitamente tal informação, que já era 1h30. Quando se olhava para cima, parecia que cada letra de seus nomes representava uma das horas. Subconscientemente, ficava-se grato a Rigby Lowndes por anunciar a hora aprovada por Greenwich. E essa gratidão ruminava Hug with Bread, demorando-se diante da vitrina. Depois se traduziria naturalmente na compra de meias ou sapatos na Rigby Lowndes. Assim ruminava, como de hábito. Não era de se aprofundar muito. Ele roçava as superfícies, as línguas mortas ou vivas, a vida em Constantinopla, Paris, Roma. Cavalgar, caçar, jogar tênis, tudo isso despertara seu interesse uma ou outra vez. Segundo as más línguas, agora montava guarda no palácio de Buckingham, engalanado com meias de seda e culotes, mas sobre o que ninguém fazia ideia, mas se desempenhava com extraordinária eficiência. Vinha frequentando a nata da sociedade inglesa por 55 anos. Havia privado com primeiros ministros, tinha a reputação de ser leal aos amigos. E ainda que não tivesse de fato participado de nenhum dos grandes movimentos da época, nem ocupado cargos importantes, um par de reformas modestas podia ser lançado em sua conta. Uma delas era a melhoria dos abrigos públicos, outra a proteção das corujas de Norfolk. As jovens criadas tinham motivos para ser gratas a ele, e sob as cartas ao Times. Sua assinatura impunha respeito,
solicitando recursos, exortando a população a proteger, preservar, recolher o lixo, reduzir o tabagismo e acabar com a imoralidade nos parques. Além disso, exibia uma figura magnífica ao fazer breve pausa, enquanto se dissipava a badalada da meia hora, para examinar, com o olho crítico de conhecedor, as meias e os sapatos, impecável, sólido, como se contemplasse o mundo de certa iminência, e vestido a caráter, porém, cônscio das obrigações impostas pelo porte, riqueza e saúde, observava meticulosamente, mesmo quando não era absolutamente necessário, as pequenas cortesias, as cerimônias antiquadas, o que conferia uma qualidade peculiar às suas maneiras, algo a ser imitado, algo que o fazia ser lembrado, pois jamais iria a um almoço, por exemplo, com Lady Bruton, que conhecia havia 20 anos, sem levar nas mãos estendidas um buquê de cravos, ou deixava de perguntar a Miss Brush, a secretária de Lady Bruton, sobre seu irmão na África do Sul, o que, por algum motivo, deixava Miss Brush, por mais deficiente que fosse de encantos femininos, de tal modo ressentida que dizia: obrigada, ele está muito bem na África do Sul, quando na verdade havia meia dúzia de anos já ele estava muito mal em Portsmouth. A própria Lady Bruton preferia Richard Dalloway, que chegou ao mesmo instante. No momento, os dois se encontraram diante de sua porta. Claro que Lady Bruton preferia Richard Dalloway. Era feito de material bem mais refinado, mas nem por isso tolerava que falassem mal de seu pobre querido Hugh. Jamais esqueceria a solicitude dele. Fora, de fato, extraordinariamente prestimoso, ainda que tenha esquecido exatamente em que ocasião, mas havia sido extraordinariamente prestimoso. De qualquer modo, a diferença entre um e outro não era tão significativa. Ela nunca vira muito propósito em dissecar as pessoas como fazia Clarissa Dalloway, dissecá-las e depois remontá-las, pelo menos não quando se chega aos 62 anos. Ninguém mais havia sido convidado, anunciou. Ela os chamara sob um falso pretexto, para que ajudassem a resolver um problema. Antes, porém, vamos comer, disse. E logo teve início uma silenciosa e impecável movimentação, através das portas de vai e vem, das criadas com uniformes e toucas brancas, não serviçais por necessidade, mas adeptas de um mistério ou de uma majestosa impostura praticada pelas anfitriãs em Mayfair, de 1h30 às 2, quando com um aceno de mão cessa a azáfama, e em seu lugar surge essa ilusão profunda acerca sobretudo da comida, como se fosse gratuita, e depois como a mesa se põe a si mesma, por vontade própria, com copos e prataria, guardanapos, pratos de frutas vermelhas, películas de creme escuro, ocultam o linguado. Frangos despedaçados boiam em caçarolas, crepita o fogo, colorido, pouco doméstico, e com o vinho e o café, também gratuitos, elevam-se visões aprazíveis diante dos olhos cismadores. Olhos suavemente especulativos, olhos para quem a vida parece musical, misteriosa, olhos ora iluminados para observar com simpatia a beleza dos cravos vermelhos que Lady Bruton, cujos movimentos eram sempre angulosos, colocara ao lado de seu prato, o que levou Hugh Whitbread, em paz com o universo e ao mesmo tempo absolutamente seguro de si, a dizer, pousando o garfo: não ficariam adoráveis sobre a renda de seu vestido? Miss Brush ofendeu-se profundamente com essa familiaridade. Ela o considerou um homem vulgar, e com isso acabou provocando o riso de Lady Bruton. Lady Bruton ergueu os cravos, segurando-os de maneira um tanto rígida, com a mesma atitude com que o general segurava o rolo de pergaminho no quadro às suas costas. Ficou imóvel, transfixada. Bem, o que ela era mesmo do general? Sua bisneta? Trineta? Perguntou-se Richard Dalloway. Sir Roderick, Sir Miles, Sir Talbot. Isso mesmo. Incrível como naquela família a semelhança persistia nas mulheres. Ela própria deveria ter sido um general com dragonas, e Richard teria de bom grado servido sob suas ordens. Tinha maior consideração por ela. Ele acalentava essas concepções românticas sobre damas idosas bem nascidas e bem situadas socialmente, e teria apreciado, com seu jeito bem-humorado, trazer alguns jovens exaltados que conhecia para almoçar com ela, como se uma mulher assim pudesse ter, como antepassados, entusiásticos e amáveis apreciadores de chá.
Ele conhecia bem a terra da origem dela. Ele conhecia sua gente. Havia uma videira, ainda florescente, sob a qual sentara Lovelace ou Herrick. Ela própria jamais lera um verso, mas essa era a história que corria. Melhor esperar um pouco antes de expor a eles o problema que a incomodava. Tratava-se de fazer um apelo ao público, se viável, em que termos, e assim por diante. Melhor deixar para depois do café, pensou Lady Brutton, colocando os cravos ao lado do prato. E como vai Clarissa? Perguntou abruptamente. Clarissa sempre dissera que Lady Brutton não gostava dela. Com efeito, Lady Brutton era conhecida por se interessar mais por política do que por gente, por conversar como um homem, por ter participado de uma notória intriga nos anos 80, que agora começava a ser mencionada em memórias. Sem dúvida havia uma alcova em sua sala de estar, e uma mesa nessa alcova, e sobre a mesa uma foto do general Sir Talbot Moore, já falecido, que ali escrevera, no início de uma noite, nos anos 80, a presença de Lady Brutton, com o conhecimento dela, talvez por incitamento dela, um telegrama ordenando o ataque das tropas britânicas em uma ocasião histórica. Ela guardou a pena e contou a história. Assim, quando perguntava daquela maneira intempestiva, como vai Clarissa? Os maridos tinham dificuldade em convencer suas mulheres. Na verdade, por mais devotados que fossem a Lady Brutton, estavam eles próprios secretamente descrentes do interesse dela por mulheres que muitas vezes se colocavam no caminho dos maridos, impedindo-os de aceitar postos no exterior e em plena sessão parlamentar. Tinham de ser levadas ao litoral para se restabelecerem de uma gripe. Ainda assim, a pergunta dela, como vai Clarissa? Era tida infalivelmente pelas mulheres como sinal de boa vontade de uma companheira quase muda, cujos pronunciamentos, talvez meia dúzia no decorrer de uma vida, indicavam o reconhecimento de uma camaradagem feminina existente à margem dos almoços com homens e estabeleciam um vínculo singular entre Lady Brutton e Mrs. Dalloway, que raramente se viam e quando se encontravam pareciam indiferentes ou mesmo hostis. Vi Clarissa no parque hoje de manhã, comentou Hugh Whitbread, mergulhando na travessa, ansioso para se conceder essa pequena homenagem, pois bastava chegar a Londres e logo encontrava todo mundo. Mas, como era voraz, um dos homens mais vorazes que conhecera na vida, pensou Millie Brush, que observava os homens com implacável rigor e era capaz de dedicação eterna, sobretudo para com as pessoas de seu próprio sexo, pois era encrespada, escalavrada, angulosa e sem o menor encanto feminino. Sabem quem está na cidade? Perguntou Lady Brutton, recordando-se de repente. Nosso velho amigo Peter Walsh. Todos sorriram. Peter Walsh. E Mr. Dalloway devia estar bem contente, pensou Millie Brush. Já Mr. Whitbread só conseguia pensar no frango. Peter Walsh, todos os três, Lady Brutton, Hugh Whitbread e Richard Dalloway, lembraram-se da mesma coisa, de como Peter estivera apaixonado. Fora rejeitado, viajara para a Índia, dera com os burros na água, metera os pés pelas mãos. E também como Richard Dalloway apreciava imensamente o velho e querido companheiro. Millie Brush deu-se conta de tudo. Notou como os olhos castanhos dele se turvavam. Viu como hesitava e considerava, e isso a interessava, como Mr. Dalloway sempre a interessou. E o que ele estaria pensando, perguntou-se, a respeito de Peter Walsh? Que Peter Walsh estivera apaixonado por Clarissa, que sairia do almoço e seguiria diretamente para casa a fim de ver Clarissa, que lhe diria com todas as palavras que a amava. Sim, ele diria algo assim. Antes, Millie Brush quase poderia ter se enamorado de tais silêncios, e Mr. Dalloway sempre era tão confiável, e tão cavalheiro também. Agora, porém, estava com 40 anos, e bastava Lady Brutton fazer um aceno ou volver ligeiramente a cabeça, que Millie Brush entendia o sinal, por mais profundamente que estivesse mergulhada nessas reflexões de um espírito desapegado, de uma alma pura, a quem a vida não podia enganar, pois a vida não lhe dera nem mesmo uma bugiganga sem valor, nem um cacho de cabelo, um sorriso, um lábio, uma bochecha, um nariz, absolutamente nada. Com um aceno discreto de Lady Brutton, Perkins saiu para apressar o café. Pois é, Peter Walsh está de volta, disse Lady Brutton. Era algo vagamente lisonjeiro para todos. Ele havia retornado, derrotado, fracassado, às suas plagas seguras.
Mas, quanto a ajudá-lo, refletiram, isso era impossível. Havia uma falha em seu caráter. Hugh Whitbread diz que seria possível, claro, mencionar o nome dele a fulano ou cicrano. Com o senho carregado, lúgubre, com o ar empolado, pensou nas cartas que teria de escrever aos chefes de repartições a respeito do meu velho amigo Peter Walsh e coisas assim. Todavia, aquilo não levaria a parte nenhuma, a nada permanente devido ao caráter dele. Problemas com alguma mulher, disse Lady Brutton. Todos já haviam adivinhado que era disso que se tratava. Enfim, Lady Brutton, ansiosa por deixar de lado o tema, vamos saber a história toda pelo próprio Peter. O café estava demorando para ser servido. O endereço? Murmurou Hugh Whitbread, e de imediato ergueu-se uma pequena ondulação na maré cinzenta de serviços, que banhava Lady Brutton dia após dia, recolhendo, filtrando, envolvendo-a em uma delicada trama que amortecia os choques, atenuava as interrupções e estendia ao redor da casa em Brook Street uma fina rede na qual cada coisa tinha seu lugar e podia ser recuperada com precisão instantânea pelo grisalho Perkins, que acompanhava Lady Brutton havia 30 anos, e já anotava o endereço. Depois o entregou a Mr. Whitbread, que tirou do bolso a carteira, ergueu as sobrancelhas e, deslizando o papel entre documentos da mais alta importância, disse que pediria a Evelyn que convidasse Peter para um almoço. Estavam esperando que Mr. Whitbread terminasse para servir o café. Como Hugh era lerdo, pensou Lady Brutton, e estava engordando, notou. Já Richard sempre se mantinha em excelente forma. Ela começava a se impacientar. Todo o seu ser se concentrava de modo resoluto, inequívoco, pondo de lado, assertivamente, essas ninharias irrelevantes. Peter Walsh e seus problemas. No tema que lhe mobilizava toda a atenção, e não só a atenção, mas também aquela fibra que era o aguilhão de sua alma, aquela parte essencial sem a qual Millicent Brutton não seria Millicent Brutton. Aquele projeto para a imigração de jovens de ambos os sexos, filhos de pais respeitáveis, e o assentamento deles, com boa perspectiva de sucesso, no Canadá, era exagerado. Talvez tivesse perdido seu senso de proporção. Para outros, a imigração não era um remédio óbvio, a suprema solução. Não era para eles, nem para Hugh ou Richard, tampouco para a dedicada Miss Brush. A redenção do egoísmo enclausurado que uma mulher incisiva e marcial, bem alimentada, bem criada, de impulsos diretos, sentimentos francos e escassa capacidade de introspecção. Sincera e singela, porque todos não podiam ser sinceros e singelos? Perguntava ela. Sente assomar em seu âmago, uma vez passada a juventude, e precisa lançar sobre um objeto. Pode ser a imigração, pode ser a emancipação, mas seja o que for, esse objeto em torno do qual é cotidianamente segregada a essência de sua alma, torna-se inevitavelmente prismático, reluzente, em parte espelho, em parte pedra preciosa, ora zelosamente oculto, caso queiram zombar dele, ora orgulhosamente exibido. A imigração se apropriara, em suma, de quase toda a Lady Brutton. Mas ela precisava colocar isso no papel. E uma carta para o Times, costumava dizer a Miss Brush, custava-lhe mais do que organizar uma expedição à África do Sul. O que ela havia feito durante a guerra. Após um embate matinal, principiando, rasgando, tentando de novo, ela passava a sentir a futilidade de sua própria condição feminina, como não a sentia em nenhuma outra ocasião. E então voltou agradecidamente o pensamento para Hugh Whitbread, que dominava, e disso ninguém duvidava, a arte de escrever cartas para o Times. Um ser intrinsecamente tão diferente dela, com tanto domínio da língua, capaz de dizer as coisas tal como os editores apreciavam, dotado de paixões que não era justo reduzir apenas à avidez. Com frequência, Lady Brutton suspendia seu juízo sobre os homens em respeito à misteriosa harmonia que estes, ao contrário das mulheres, mantinham com as leis do universo. Eles sabiam como exprimir as coisas, sabiam o que era preciso dizer, a tal ponto que, se Richard a aconselhasse e Hugh escrevesse, ela estaria convicta de ter, de algum modo, feito a coisa certa. Por isso permitiu que Hugh terminasse o soufflé. Indagou sobre a coitada da Evelyn, esperou até que estivessem fumando e então disse: Millie, poderia trazer os papéis? E Miss Brush saiu e voltou. Colocou os papéis sobre a mesa e Hugh tirou sua caneta tinteiro.
a caneta tinteiro prateada que vinha lhe prestando bons serviços por 30 anos. Comentou enquanto a destampava. Ainda funcionava com perfeição. Ele a mostrar aos fabricantes. Não havia nenhum motivo, disseram eles, para que não durasse para sempre, o que era algo em favor de Hugh e em favor dos sentimentos expressos por sua caneta. Assim achava Richard Dalloway, enquanto Hugh começava laboriosamente a traçar a margem maiúsculas rodeadas por círculos, conferindo assim sentido às confusas elucubrações de Lady Brutton e uma coesão gramatical. Sentiu Lady Brutton ao ver a transformação admirável que o editor do Times não poderia deixar de respeitar. Hugh era lento. Hugh era pertinaz. Richard comentou que era preciso correr riscos. Hugh propôs modificações em respeito aos sentimentos alheios, os quais comentou um tanto encrespado diante do sorriso de Richard. Tinham de ser levados em conta, e leu em voz alta. Como, portanto, somos da opinião de que a época é propícia. A juventude excedente da nossa população cada vez maior. Tudo aquilo que devemos aos mortos. O que, na opinião de Richard, não passava de enchimento e conversa fiada. Mas não havia nenhum problema nisso, claro, e Hugh continuou a alinhar em ordem alfabética sentimentos da mais exaltada nobreza, limpando a cinza do charuto tombada em seu colete, e, vez por outra, resumindo o progresso, até por fim ler em voz alta o rascunho de uma carta que Lady Brutton, sem hesitar, considerou magistral. Como era possível que aquilo que ela queria dizer soasse assim tão bem? Hugh não podia garantir que o editor a publicaria, mas iria se encontrar com alguém no almoço. Em seguida, Lady Brutton, que raramente fazia algo gracioso, prendeu todos os cravos em seu vestido e, abrindo os braços, o chamou de meu primeiro-ministro. Não conseguia imaginar o que teria feito sem a ajuda deles. Então se levantaram, e Richard Dalloway, como de hábito, foi fazer uma visita ao retrato do general, pois pretendia, assim que estivesse menos assoberbado, escrever uma história da família de Lady Brutton. Millicent Brutton tinha muito orgulho dos parentes, mas eles podiam esperar, disse ela, contemplando o retrato, querendo dizer que sua família de militares, administradores, almirantes era composta de homens de ação que haviam cumprido com seu dever. E o dever principal de Richard era para com seu país. Mas, sem dúvida, era um rosto estupendo, disse ela. E todos os documentos estariam à disposição de Richard, lá em Aldmixton, assim que chegasse a hora. O governo trabalhista, queria dizer. Ah, as notícias da Índia, exclamou ela. E então, enquanto estavam no vestíbulo recolhendo as luvas amarelas de uma travessa na mesa de malaquita, e Hugh oferecia a Miss Brush, com cortesia inteiramente despropositada, um ingresso de teatro que não lhe interessava, ou algum outro agrado que ela abominou do fundo do coração. Enquanto ruborizava, Richard voltou-se para Lady Brutton, com o chapéu na mão, e disse: Podemos contar com sua presença em nossa festa hoje à noite? Levando Lady Brutton a recuperar a magnificência abalada pela história da carta. Talvez fosse, talvez não. Clarissa tinha um vigor extraordinário. As festas apavoravam Lady Brutton, mas também já estava ficando velha. Foi o que insinuou, parada à porta, bela, muito altiva, enquanto seu chau-chau se alongava mais atrás. E Miss Brush desaparecia ao fundo com as mãos carregadas de papéis. E Lady Brutton recolheu-se gravemente, majestosamente, a seus aposentos, reclinando-se no sofá, com o braço estendido. Ela suspirou, ela ressonou, sem conseguir dormir, mas apenas sonolenta e pesada, como um campo de trevos sob o sol daquele quente dia de junho, com as abelhas esvoaçando em círculos e as borboletas amarelas. Ela sempre retornava a esses campos de Devonshire, onde havia saltado os regatos montada em Pat, seu cavalinho, ao lado de Mortimer e Tommy, seus irmãos. E havia os cães, havia os ratos, havia seu pai e sua mãe na relva sob as árvores, com os apetrechos para o chá ao ar livre, e os canteiros de dálias, malvas rosa, capim dos pampas, e aqueles diabretes sempre planejando alguma traquinagem, voltando por entre os arbustos, a fim de passarem despercebidos, enxovalhados, depois de alguma travessura. O que a velha babá não falava dos vestidos dela. Santo Deus, ela se lembrava. Era quarta-feira em Brook Street. Aqueles excelentes e prestimosos amigos, Richard Dalloway,
Hug with Brad haviam partido no calor desse dia pelas ruas, cujo rumor chegava a ela, reclinada no sofá. Ela desfrutava de poder, posição, riqueza, estivera na vanguarda de seu tempo, fizera bons amigos, conhecera os homens mais hábeis de sua época. Os murmúrios de Londres afluíam até ela, e sua mão, pousada nas costas do sofá, fechou-se em torno de um bastão imaginário, tal como aqueles que poderiam ter sido empunhados por seus antepassados. E ao agarrá-lo, parecia sonolenta e pesada, estar comandando os batalhões que marchavam para o Canadá. E aqueles bons amigos caminhando por Londres, o território deles, esse pequeno pedaço de tapete. My Fair. E pouco a pouco eles foram se afastando dela, ainda ligados a ela por um fio fino, pois haviam almoçado juntos, que se esticava mais e mais. Tornava-se cada vez mais fino à medida que caminhavam por Londres, como se os amigos estivessem ligados ao seu próprio corpo, após almoçarem juntos por um fio fino que, enquanto ela adormecia ali, se tornou enevoado com o som dos sinos, marcando a hora ou anunciando o culto, como o solitário fio de uma aranha é maculado por gotas de chuva e, sobrecarregado, começa a riar. Foi então que caiu no sono. Richard Dalloway e Hug with Brad hesitaram na esquina de Conduit Street, no instante mesmo em que Millicent Brutton, reclinada no sofá, permitiu que o fio se rompesse e começou a ressonar. Ventos contrários se engalfinharam na esquina. Ambos fitaram a vitrine. Não queriam comprar nada, nem conversar, e sim seguir cada qual seu caminho, mas com os ventos se engalfinhando na esquina, em uma espécie de intervalo nas marés do corpo, as duas forças encontrando-se em um redemoinho, manhã e tarde, permaneceram ali parados. Um cartaz de jornal elevou-se no ar, garbosamente, de início como uma pipa. Então se mobilizou, mergulhou, adejou. O véu de uma dama se enfunou. Os toldos amarelos tremeram. O trânsito tornou-se mais lento do que pela manhã, e carroças isoladas chacoalhavam desajeitadamente pelas ruas quase vazias. Em Norfolk, onde vagava o pensamento de Richard, uma aragem quente e suave sacudiu as pétalas, agitou as águas, encapelou a relva florida. Os segadores, deitados sob as sebes para descansar da labuta matinal, abriram as cortinas de folhagem verde, moveram os globos tremulantes do cerefólio silvestre para contemplar o céu, o azul, o imutável, o esplendoroso céu estival. Embora consciente de estar contemplando uma caneca de prata com duas alças da época do rei Jaime I, e de que Hug with Brad admirava com ar superior de entendido um colar espanhol do qual pensava indagar o preço, caso interessasse a Evelyn. Ainda assim Richard sentia-se entorpecido. Não conseguia pensar nem se mover. A vida trouxera à tona esses despojos, vitrines repletas de bijuterias coloridas, e alguém ali estacava a contemplar com a letargia dos velhos, imóvel, com a rigidez dos velhos. Evelyn with Brad talvez quisesse comprar esse colar espanhol. Era bem possível. Não pôde conter um bocejo. Hug já entrava na loja. Sem dúvida, exclamou Richard, seguindo atrás. Deus sabe que não tinha a menor intenção de comprar colares com Hug. Mas há maré no corpo. Amanhã encontra-se com a tarde, impelido como frágil chalupa por correntes profundas, muito profundas. O bisavô de Lady Brutton e suas memórias e suas campanhas na América do Norte submergiram e sossobraram. Assim como Millicent Brutton, ela sossobrou. Richard não se importava em nada com o destino da imigração, tampouco com a carta, se iria ou não ser publicada por um editor. O colar pendia estendido entre os dedos admiráveis de Hug, que o dê de presente a um jovem, se é que precisa comprar joias. Qualquer jovem na rua, pois a inutilidade dessa vida era algo que impressionava Richard tremendamente. Comprar colares para Evelyn. Se tivesse um filho, diria a ele: trabalhe, trabalhe. Mas havia tido Elizabeth e adorava sua Elizabeth. Queria falar com Mr. Dubanet, disse Hug, com um tom seco e mundano. Aparentemente o tal Dubanet tinha as medidas do pescoço de Mrs. Whitbread, ou, o que era ainda mais intrigante, conhecia o gosto dela sobre joias espanholas e o que já possuía nessa linha, algo que Hug não se conseguia lembrar.
Tudo isso pareceu muito estranho a Richard Dalloway, pois jamais dava presentes a Clarissa, com exceção de um bracelete, 2 ou 3 anos atrás, que não lhe caíra bem. Ela nunca o usou, e o incomodava a lembrança de que ela nunca o usara, como o fio solitário de uma aranha, depois de vacilar entre este e aquele lado, se prende à ponta de uma folha. Assim o espírito de Richard, recuperando-se da letargia, concentrou-se em sua mulher, Clarissa, a quem Peter Walsh havia amado tanto. E Richard tivera uma repentina visão dela durante o almoço, de si mesmo e de Clarissa, de sua vida em comum, e então puxou para si a bandeja de joias antigas, e examinando primeiro um broche, depois um anel, perguntou: "E este quanto é?" Mas logo ficou em dúvida quanto ao próprio gosto. Queria abrir a porta da sala levando algo na mão, um presente para Clarissa. Mas o quê? Hugh retomara a palavra. Ele era incrivelmente pomposo. Francamente, depois de frequentar a loja por 35 anos, não iria ser destrado por um mero rapaz que não tinha a menor noção do que fazia. Pois de Bonnet aparentemente havia saído, e Hugh não compraria nada até que Mr. Dubonet decidisse voltar. Diante disso, o rapaz corou e inclinou-se com ligeira e correta reverência. Tudo foi perfeitamente correto. Richard, todavia, jamais poderia ter dito aquilo, mesmo que fosse para salvar sua vida. Como essa gente tolerava aquela maldita insolência era incompreensível para ele. Hugh estava se tornando um cretino insuportável. Richard Dalloway não conseguia ficar mais de uma hora em sua companhia. E inclinando o chapéu coco à maneira de despedida, Richard virou na esquina de Conduit Street ansioso, sim, muito ansioso, para percorrer o fio daquela aranha que o ligava a Clarissa. Iria diretamente ao encontro dela em Westminster. Mas queria chegar com algo nas mãos. Flores? Sim, flores, uma vez que não confiava em seu gosto por joias de ouro. Qualquer quantidade de flores, rosas, orquídeas, para celebrar o que era, sob qualquer aspecto, um acontecimento. Aquilo que sentira por ela quando mencionaram Peter Walsh no almoço, e nunca haviam tocado no assunto. Havia anos que não falavam disso. O que, pensou, segurando as rosas vermelhas e brancas, um enorme buquê embrulhado em papel. É o maior erro do mundo. Porém, chega uma hora em que não dá mais para falar. A timidez excessiva vira empecilho, pensou ele, guardando no bolso as moedas de troco e partindo com o grande buquê junto ao corpo rumo a Westminster, a fim de lhe dizer o quanto antes e com todas as palavras, independentemente do que ela poderia achar dele, entregando-lhe as flores. Eu amo você. Por que não? Sem dúvida, era um milagre quando se pensa na guerra e nos milhares de pobres diabos com toda uma vida pela frente, enterrados juntos, já quase esquecidos. Era um milagre. Aqui estava ele caminhando por Londres para dizer a Clarissa com todas as palavras que a amava. Algo que nunca se disse, pensou. Em parte por preguiça, em parte por timidez. E Clarissa era difícil pensar nela, a não ser intermitentemente, como durante o almoço, quando dela teve uma visão tão clara da vida de ambos. Esperou para atravessar a rua e repetiu, pois era singelo e não corrompido, e havia caminhado pelo campo e disparado uma arma, pois era persistente e obstinado, tendo defendido a causa dos oprimidos e sido fiel a seu instinto na Câmara dos Comuns, tendo preservado essa simplicidade e ao mesmo tempo tornando-se um tanto mais calado, um tanto mais rígido, e repetiu que era um milagre ter casado com Clarissa. Um milagre. Sua vida era um milagre, pensou, hesitando ao atravessar. Continua.